Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na primeira aula sobre o hipotálamo a localização dessa glândula endócrina numa região bem central do nosso encéfalo e três principais funções relacionadas a dois hormônios: a vasopressina, conhecida também como hormônio antidiurético, sigla ADH, e a ocitocina, que atuam sobre os rins, sobre o útero e as glândulas mamárias, respectivamente. O hipotálamo ele também exerce uma função de controle sobre uma segunda glândula, a glândula hipófise. Então, essa é a terceira e principal função da glândula conhecida como hipotálamo, o controle sobre a glândula hipófise. Na verdade, esses dois hormônios que nós trabalhamos na primeira aula, o ADH, ou vasopressina, e a ocitocina, são produzidos no hipotálamo, mas são armazenadas numa região da hipófise chamada de neurohipófise, e nós veremos isso na aula sobre a hipófise. Agora, o hipotálamo também produz hormônios que controlam uma segunda parte da hipófise conhecida como adenohipófise. E ele controla a adenohipófise. Vamos sinalizar aqui que esse controle, na verdade, é um controle numa região da hipófise conhecida como adenohipófise, que é a hipófise anterior, ok? Então, o hipotálamo ele produz hormônios que estimulam ou inibem a liberação dos hormônios produzidos nessa região da hipófise conhecida como adenohipófise. E eu listei aqui alguns desses hormônios que estão divididos em dois grupos: hormônios que estimulam a adenohipófise e hormônios que inibem a adenohipófise. Então, a adenohipófise produz hormônios e esses hormônios são liberados de acordo com o controle do hipotálamo. Os principais hormônios estimulantes são o hormônio liberador de gonadotrofina, o hormônio liberador de tireotrofina e o hormônio liberador do hormônio de crescimento. E os dois principais inibidores são o fator inibidor de prolactina e o hormônio inibidor da liberação do hormônio de crescimento. Então, nós veremos na próxima aula, na aula já sobre hipófise, esses hormônios, a atuação desses hormônios. E como funciona o transporte de hormônios entre o hipotálamo e a hipófise? Eu fiz aqui um desenho esquemático para vocês. Em amarelo nós temos a glândula hipófise, aqui uma glândula bem grande, mas vamos ter em mente que a glândula hipófise é bem pequenininha. E aqui nessa região, esse conjunto de neurônios é o nosso hipotálamo. Vamos colocar o nome dele aqui para você saber. Então, esse conjunto ali de células azuis, de neurônios azuis e verdes que eu fiz aqui, compõe o hipotálamo. Alguns grupos de células do hipotálamo controlam a adenohipófise. Essas células, vocês podem ver aqui, ó, aqui nós temos uma artéria, então ela está trazendo sangue ali para o interior da hipófise, e aqui nós temos na saída da hipófise as veias que levam esse sangue aí, que retiram esse sangue, né, do interior da hipófise. Então, o sangue chega através de uma artéria, passa aqui por um, vamos chamar assim, de núcleo, e nesse núcleo, nessa junção aqui de capilares sanguíneos, alguns grupos de células, um grupo de células do hipotálamo se liga diretamente aos vasos sanguíneos. É aqui que eles liberam os hormônios que controlam a porção anterior da hipófise, a adenohipófise. Então, os hormônios produzidos pelas células do hipotálamo são lançados diretamente em vasos sanguíneos que percorrem o interior da hipófise.
Esses hormônios lançados aqui nas terminações nervosas desses neurônios, dessas células do hipotálamo, são rapidamente absorvidos por esses capilares e seguem aqui em direção às células da adenohipófise, estimulando ou inibindo essas células a liberarem ou a reterem os seus hormônios respectivamente, ok? Já os hormônios ADH e ocitocina são produzidos por um outro grupo de células hipotalâmicas e levados diretamente aos vasos sanguíneos que atravessam por uma região da hipófise, que é a região posterior chamada de neurohipófise. Quando as terminações nervosas liberam esses hormônios aqui na região desses capilares sanguíneos, rapidamente eles são absorvidos por esses capilares e, uma vez no interior dos capilares sanguíneos, as células da neurohipófise absorvem esses hormônios e mantêm esses hormônios ali armazenados até elas serem estimuladas, até essas células receberem o estímulo de liberação desses hormônios, ok? Então, nós vimos aqui o contato entre o hipotálamo e a hipófise, como esse órgão, através dos seus hormônios, controlam um outro órgão, que é a hipófise, ok? Espero que vocês tenham compreendido e, se tiverem alguma dúvida, vocês podem discutir com outros colegas através da nossa rede em oquadro.com. Um grande abraço e continuem estudando!